A santa paz de Deus. Há muitos anos atrás eu morei ali na cidade de Tiradentes, morava em apartamento, e tinha uma igreja nossa da congregação pertinho de casa, onde eu fazia, não é comum. Eu estava passando por uma prova espiritual muito grande. E um determinado dia eu fui congregar, e tinha uns irmãos, homens de Deus, que foram congregar naquela noite, e eu os conhecia. Fiquei muito contente de vê-los. E o nosso Deus falou pela palavra que antes da meia-noite ia passar na casa de alguém. E eu ainda orei para eles e falei assim, é na minha. Eles deram risada. Quando terminou o culto, convidei eles para ir para minha casa. Mas como é apartamento, é difícil para orar. Principalmente nos homens de Deus tomados por Deus como lição. Eu fiquei preocupado com o síndico, com a mulher que morava na parte de baixo do apartamento. O meu era o último. Mas, enfim, abriguei os irmãos dentro da minha casa. Ali nós contamos obras. Quando foi na despedida, Deus tinha falado naquela noite que ia passar antes da meia-noite na casa de alguém. E aquilo ficou na minha cabeça martelando enquanto os irmãos estavam contando obra. Resumindo, quando os irmãos falaram de ir embora, eu falei, não, irmãos, vocês vão deixar uma oração em casa. Nós dobramos os joelhos e começamos a orar. Em um dado momento, Deus dava oração para um dos irmãos ali de Belo Horizonte, e ele batia com muita força no braço do sofá e dizia, era visão, é visão, é visão, é visão. Eu abri um olho e fechei o outro, olhei pelo relógio, era 15 para meia-noite. Ele estava dizendo para nós que ele estava vendo um casal que não era daquele país, era de outro país, que estava passando por uma prova muito grande, e o irmão e a irmã abriram o portão, deram as mãos e saíram na rua, e oraram para o firmamento, oraram para o céu e falavam, Deus, se tu está na nossa vida, se tu nos ama, manda os irmãos aqui que estiver orando agora, para poder nos socorrer, manda os anjos agora. Naquele momento o irmão dizia dessa forma, nós somos os anjos de Deus enviados naquele lugar, e estamos indo para lá agora, socorrer essa família. Foi uma glória tão grande que Deus desceu naquele lugar, que eu achei que ia incomodar os vizinhos, de tanto tamanho era a presença de Deus naquele lugar. Bom, resumindo, o Senhor betumou o meu apartamento, que não saiu um som para fora. Os irmãos desceram, pegaram o carro, foram embora. Passou-se mais 5 anos. Eu ainda não tinha ido para país nenhum fora daqui do Brasil. Alguns estados eu já conhecia, mas não tinha ido, principalmente os países aqui da Mercosul, nenhum deles. Mas, um determinado dia, a minha mãe chegou em casa dizendo que ela precisava ir para o Paraguai e para a Argentina, fazer umas partes que Deus pediu para ela e umas irmãs. E o meu pai sempre as acompanhava, e ele não podia acompanhar, então ela veio pedir para minha esposa se podia eu acompanhá-las. Minha esposa disse que não tinha problema nenhum, e assim eu acompanhei aquela serva de Deus junto com a minha mãe. Quando nós chegamos lá no Paraguai, em determinado departamento de venda, que nós estamos comprando alguma coisa para suprir uma necessidade, quando nós saímos na rua, vinha vindo uma irmã muito forte, já de uma determinada idade, e dizia dessa forma, irmão Roger, e veio vindo na minha direção, me deu um abraço apertado, e eu dizia, a irmã está me confundindo com alguém, a irmã não me conhece. Ela dizia, sim, eu conheço o irmão. Eu falei, não, filha, é a primeira vez que eu estou nesse país aqui. E ela dizia assim, você já esteve na minha casa? Eu falei, não, na sua casa eu nunca tive, é a primeira vez que eu estou vindo para cá. E quando nós estávamos conversando, do outro lado da rua, ela avistou o esposo. O esposo dela dizia, José, mira quem está cá. Aí ele olhou, me viu, falou, irmão Roger, e veio correndo para me dar um abraço também. Eu falei, gente, estão me confundindo com alguém. Eu nunca estive nesse país, a irmã está dizendo que eu estive na vossa casa. Ele falou, sim, há 5 anos atrás.
a minha filha possuída pelo espírito contrário, era tarde da noite, e nós ali já não aguentando mais a nossa prova, a luta e a guerra, eu peguei na mão da minha esposa, abri o portão, olhei para o firmamento e disse: Senhor, se tu está nos vendo agora, manda socorro do céu agora, manda os teus anjos dentro da minha casa. Naquele instante, vocês entraram dentro da minha casa, o irmão e mais outros irmãos que estavam com o irmão foram entrando, falando em língua, Deus visitando. E quando nós percebemos o negrito das Minas Gerais, tomado por Deus, andava de cômodo em cômodo, e quando nós percebemos, a nossa filha já estava normal, o espírito tinha ido embora. E ali vocês deixaram nós abraçando a minha filha. E quando eu fui até o portão para me despedir dos irmãos, para agradecer os irmãos, eu não vi mais os irmãos. E eu lembrei, falei, mas peraí, há 5 anos atrás, você lembra como que é esse irmão magrinho que entrou lá das Minas Gerais, entrou falando em língua, passou pelos cômodos, e ele começou a descrever aquele irmãozinho que estava batendo no braço do sofá, dizendo: é visão, é visão, é visão. Naquele exato momento, eu tive a nítida impressão, a certeza viva, de que Deus havia transladado nós há 5 anos atrás e mandado lá na casa dele, lá no Paraguai. E ali eu ainda peguei e falei: irmão, você me abraçou, você me apertou, você tocou em mim quando nós nos vimos naquela noite. Ele falou: não, irmão, foi rápido demais, vocês fizeram aquilo que Deus pediu para fazer e desapareceram. Aí eu entendi, quando Pedro saiu da prisão, ele foi bater na porta de uma casa onde o povo estava orando. E quando a Rose abriu, a menina abriu a janelinha e viu que era Pedro, falou para todos que ali estavam: pode parar de orar que Pedro já está conosco. E um deles falava: não é Pedro, é o anjo de Pedro. Então eu pude entender ali que muitas das vezes nós não podemos ir em algum determinado lugar. Deus manda anjos naquele lugar em forma de nós. E muitas das vezes a gente está andando pelo lugar pela primeira vez, nós nunca estivemos naquele lugar, estamos andando pela primeira vez. De repente você para, olha, fala: não, aquela casa eu conheço, aquela rua eu conheço, aquele cachorro eu conheço, aquele carro eu conheço, aquela árvore eu conheço. É o que o povo aí fora chama de déjà vu. É onde que parece que você esteve naquele lugar e está voltando para aquele lugar que você esteve. Então, essa obra que o Wellington pediu para contar, e eu conto, essa experiência aconteceu comigo e com muitos outros irmãos também. Eu tenho a certeza que o nosso Deus, ele tem poder de nos transportar de um lado para o outro. Isso só depende da comunhão da fé. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus.